Deve ser esse aqui mesmo. Então vamos lá. Prestação de contas, viu, gente? Na verdade, tem um encerramento para. Tem mais. Será que é esse mesmo? Aqui. Vamos lá, prestação de contas, hein? Artigo 56. A metodologia de prestação de contas dos projetos incentivados com recursos do mecanismo incentivo a projetos culturais observará o disposto nos artigos 30 e 51 do Decreto de 11.453 de 2023. Nos projetos cujo montante dos valores captados seja de pequeno porte, até R$ 750 mil, a análise da prestação de contas considerará o alcance do objeto. Nos projetos cujo montante dos valores captados seja de médio porte, superior a R$ 750 mil, até R$ 5 milhões, o relatório de execução do objeto e o relatório de execução financeira serão exigidos em todos os casos, vedada a adoção da categoria de prestação de informações in loco. E nos projetos cujo montante dos valores captados seja de grande porte, acima de R$ 5 milhões, o relatório de execução do objeto e o relatório de execução financeira serão exigidos em todos os casos e monitoramento específico nos termos do artigo 52 dessa instrução normativa. Então ele está dizendo aqui que tem categorias de valores e de prestações de contas. E para mim é uma novidade que eu realmente não lembrava disso. Até então você tinha uma prestação de contas completa, né, das atividades, daquilo que foi gasto, centavo por centavo. Então aqui agora ele dá modalidades de prestação de conta, né, variedade de prestação de conta. Então a primeira aqui é que até R$ 750 mil, que é para mim um baita de investimento. O tipo de prestação de contas é o alcance do objeto, ou seja, qual foi o impacto que esse objeto conseguiu alcançar na sociedade. E aí, de 750 mil até 5 milhões, é o relatório de execução do objeto e o relatório de execução financeira, que é o que geralmente acontece. Você tem que dar conta de tudo que foi realizado das atividades de produção dessa sua obra e também de tudo que foi gasto em cima em cima do que foi gasto. E aqui é vedado, e ainda veda a questão da prestação de informações in loco, né? Que tá no lugar da execução para dizer que realmente executou, não. Então, presta um relatório completo. E aí também, basicamente, ele coloca mesmo. Aqui eu acho que ele deve ter uma continuação, mas aqui no terceiro também ele fala de acima de 5 milhões, é a mesma coisa. Você tem que ter a execução do objeto e tem que ter a execução financeira, ou seja, a prestação de contas de tudo que foi gasto, né? Vamos lá, parágrafo único. Nos projetos de pequeno porte até 200 mil reais, a análise da prestação de contas poderá ocorrer no formato in loco, dispensada a avaliação financeira nos termos do artigo 30 do Decreto 11.453 de 2023. Ou seja, em portes bem menores, como 200 mil, que para mim é muita coisa, existe a possibilidade de ter avaliação exatamente onde está ocorrendo, e isso pode ser em espaços como centros culturais, enfim, museus, qualquer coisa nesse sentido aí. É bem legal também, né? Artigo 57. A prestação de contas deverá considerar, em todos os casos, a verdade real e os resultados alcançados. Ou seja, o que você prometeu alcançou e o que
alcançou? Como é que isso foi feito? Quais são os resultados disso? Então, qual é o efeito prático? Então, é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Encerrado o prazo de execução do projeto, o Ministério da Cultura procederá ao bloqueio das contas sem saldo e avaliará os seus resultados conforme o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8.313 de 91, em um prazo de até 6 meses, tendo como base a documentação e as informações apresentadas pelo proponente no SALIC a título de prestação de contas. Ou seja, terminou o projeto em 6 meses, tudo que era conta ali de captação e movimentação, ele vai ser parado e já vai focar naquilo que o proponente colocar como prestação de contas. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas. Ou seja, o que acontece sem as contas terem sido ainda avaliadas ou apreciadas? Não significa a possibilidade de apresentação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos. Quer dizer, se ainda não foi analisado, não quer dizer também que futuramente vai passar em branco caso tenha algum erro nesse sentido e as medidas vão precisar ser tomadas. 2. Nos casos em que não for constatado o dolo do proponente e seus responsáveis, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública. Ou seja, se não tem nenhum erro por má índole da pessoa, não pode ser colocado juros ou qualquer correção monetária em cima da avaliação do proponente, caso não tenha nenhum erro nesse sentido. Isso aqui a gente já viu. Vamos voltar aqui, gente. Aqui ele explica um pouco mais, né? Artigo 59, a avaliação dos resultados observará a comprovação do alcance do objeto e a conformidade financeira. E aí ele fala de novo, prestações de informações em loco para projeto de até 200 mil, quando couber. E aí ele está explicando aqui como é que você pode fazer avaliação em loco. Avaliação do objeto e das ações preponderantes do projeto. Ou seja, o que foi prometido e quais as ações que foram prometidas. A avaliação das não conformidades apontadas pelo SALIC, quando da comprovação do plano orçamentário e metas físicas e financeiras pactuadas. Relatório de visita técnica em loco realizado durante a execução do projeto, ou seja, enquanto está sendo produzido. No caso de projetos de patrimônio cultural, museus e memórias, análises de objetos devem ser realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, ou Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, respectivamente. Então, o que for relacionado a isso, até o exemplo que eu tinha dado nesse sentido, então a gente já sabe quem tem que fazer, que é o IFAM e o IBRAM. A análise do objeto deverá considerar captação parcial dos recursos, quando for o caso, avaliando os requisitos de alcance do objeto e de suas finalidades, além da proporcionalidade entre o captado e executado, bem como as contrapartidas pactuadas. Ou seja, se teve que fazer uma readequação do seu projeto, e dentro dessa readequação você prometeu algumas coisas de alcance, de ações e tudo mais, então é isso que vai ser analisado, e não o projeto original. É isso que ele está dizendo aqui. Para projetos com captação acima de R$750 mil, as despesas terão suas conformidades atestadas pelo cotejamento do extrato bancário, demonstrados por meio de documentos abaixo, na seguinte ordem de análise. Ou seja, com captação acima de 50 mil, extrato bancário neles, e aí ele explica a forma de como isso vai ser analisado dentro do extrato bancário.
coisa errada aqui. Ah, tá. Relação de pagamentos. Na falta de documento ou em caso de inconsistência insuperável em alguns de seus registros, será suprido por relatório de execução da receita e despesa. Na falta deste documento ou na inconsistência insuperável em alguns de seus registros, será suprido por notas fiscais e demais comprovantes de despesas. Ou seja, ele está dizendo aqui que se faltar alguma coisa pode ser comprovada por outros. Então, na relação de pagamento, se não tiver o documento, você pode ser comprovado pela relatório de execução da receita e despesa, que lá você tem todos os, teoricamente você tem que ter todos os registros, e a partir daí ele pode explicar alguma coisa. E aí, se o relatório de receita e despesa não tiver, ele pode ser suprido por notas fiscais, recibos e demais comprovantes de despesa. Né? Então, se você não tiver uma coisa, ele pode ser comprovado por outra. Então, você tem uma ordem ali, que ele está dizendo primeira, segunda e terceira forma de comprovação. Desta forma que estamos explicando. Serão também objetos de análise os apontamentos de ocorrências realizados pelo SARIC. Ou seja, o que o SARIC orientar ali de que aconteceu alguma coisa também ele precisa ser analisado. Independentemente do valor captado, a análise financeira detalhada será realizada nos casos em que, ou seja, o orçamento full do que foi prometido e que tem que ser prestado conta, seja observado indício de aplicação irregular ou uso indevido dos recursos públicos. Nem precisa explicar, né? Se tiver alguma suspeita em cima do que foi produzindo em cima, ou indeferido o curso, em caso de reprovação, o proponente será novamente intimado para, no prazo de 20 dias, a contar do dia seguinte ao registro do interferimento no SARIC, recolher os recursos que têm sido irregularmente aplicados ou solicitar o seu parcelamento. Ou seja, reprovação, mas o dinheiro estava lá, o cara pegou, dá teu jeito aí. Artigo 65. Esgotado o prazo para recolhimento de recursos sem o cumprimento das exigências, será constituído em mora o proponente devedor e a recomposição do valor devido se dará com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, a famosa Selic, acumulada mensalmente desde o mês seguinte da última consolidação do valor impugnado até o último dia do mês anterior ao do pagamento, mais 1% no mês do pagamento e demais encargos na forma do inciso 2 do artigo 84 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 95. Ou seja, acabou o prazo, você tem uma forma aí de vai ter as suas sanções e a partir daí ele está colocando tudo aquilo que pode ser executado como punição, né? Parágrafo único. Constatada a hipótese do caput, caberá ao Ministério da Cultura adotar as medidas administrativas para a inscrição do débito no Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, e, conforme as normas específicas aplicáveis, providenciar. Ou seja, o Ministério da Cultura vai dar os procedimentos para colocar como devedor e como é que isso vai acontecer. A inscrição do devedor no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM. A instalação de tomada de contas especial, TCE, para elisão do dano ao erário e a comunicação à Receita Federal do Brasil para que esta proceda à fiscalização tributária do que trata o artigo 36 da Lei nº 8.313 de 91, nos casos de indícios de má-fé e incentivador. Ou seja, entra no CADIM, entra no Tribunal de Contas do Estado e entra também na Receita Federal, que é a trinca de todo mundo que está excessivamente encrencado. Haja denúncia, outra forma, haja denúncia formalizada por parte do controle externo ou interno, bem como do Ministério Público da União, dos Estados ou do Distrito Federal. Alguém denunciou, está lascado.
Para efeito do parágrafo 3º e 4º, a análise da prestação de contas observará o valor efetivamente captado pelo projeto, porque você pode ter sido aprovado por um valor, conseguir captar e adequar pelo outro. A avaliação dos resultados considerará o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na avaliação de limites que tenham eventualmente superado aqueles pactuados, desde que tenham sido aplicados para o alcance do objeto. Ou seja, vai usar de uma análise fria e imparcial para ver realmente aquilo que, dentro da proporção do que foi proposto, né, para a execução do projeto. Artigo 60. A avaliação dos resultados considerará a prestação de contas como aprovada quando estiver ok. Verificada a integral execução do objeto ou a execução parcial adequada à captação parcial dos recursos, ou seja, fez tudo certinho, ou então readequou uma execução parcial daquilo que foi aprovado e foi feito do jeito certinho, beleza, passa à frente. Não apontadas inadequações na execução financeira, está tudo certo com o orçamento, fez tudo certinho, e sanada todas as ocorrências apontadas em fase de diligências, né? Todas as dúvidas foram supridas, então não tem por que estar encrencado. Aprovada com ressalvas, quando houver alterações no projeto cultural no decorrer de sua execução, sem a anuência do Ministério da Cultura, desde que não caracterize descumprimento do objeto. Você executou, mas alguma coisa foi feita sem autorização do Ministério, mas que não comprometeu o objeto, então você vai ser aprovado com ressalvas. Não atendimento ao manual do uso da marca de governo federal ou do Ministério da Cultura. Isso é extremamente importante porque existe um padrão para que os símbolos e slogans e tudo mais que é ligado à comunicação precisa ser veiculado. Então, isso também é uma forma de estar aprovado com ressalvas. Não apresentação de autorização do uso ou da reprodução de obras protegidas por direitos autorais ou conexos. Isso é extremamente importante. Se você faz adaptações ou execuções de projetos de uma autoria diferente da sua, então, se você não conseguir comprovar isso, também você vai ser aprovado por ressalva, porque você executou o projeto, mas não deixou bem claras todas as garantias que você estava prometendo. Alteração do conteúdo do produto principal, desde que caracterize o alcance da ação cultural projetada, sem desvio de finalidade. Alterou alguma coisa, mas o caminho seguiu o mesmo e o resultado é o mesmo que tinha sido prometido, aprovado com ressalvas. Alterações no plano de distribuição, desde que não acarrete descumprimento das medidas de democratização ao acesso público do objeto. Outra situação é que teve pequenos desvios de rota, mas o resultado final na distribuição aconteceu o mesmo, aprovado com ressalvas, porque não gerou nenhum dolo. Não comprovadas as medidas de acessibilidade previstas no projeto cultural, ou seja, você executou tudo direitinho na acessibilidade, mas não conseguiu comprovar, vai ser aprovado, mas com ressalvas. Ou as seguintes ocorrências de ordem financeira. Aprovados com ressalva. Itens que excederam um percentual de 50% constante no parágrafo do artigo 44 desta instrução normativa. Despesas realizadas fora do prazo de execução do projeto, desde que o fato gerador tenha ocorrido no prazo autorizado, ou a característica de despesa justifica o pagamento posterior, ou despesas com tarifas bancárias não restituídas à conta do projeto. Ou seja, são formas que você pagou depois do que tinha sido prometido, mas pagou o que tinha que pagar, ou que tenha alguma justificativa desse pagamento para acontecer depois daquilo que foi prometido, mas aconteceu o pagamento e não gerou prejuízo para o projeto, não gerou prejuízo para ninguém, então isso você pode ser aprovado com ressalvas, né? Porque só alterou alguma coisa, o Ministério da Cultura não estava sabendo, e aí quando foram verificar viu que não teve nenhum comprometimento, mas gerou aquela pulguinha na orelha, né?
Agora a gente vai falar sobre projetos que são reprovados. Reprovada nas hipóteses de omissão no dever de prestar contas. Você não deu prestação de contas de nada. Obviamente você vai se ferrar. Descumprimento injustificado do objeto pactuado, ou seja, alguma coisa fugiu daquilo que você tinha prometido. Ou descumprimento na execução financeira que gere dano ao erário, ou seja, está dando prejuízo para o Estado. Então, logicamente, você está reprovado e vai ter as suas sanções. A aprovação, com ou sem ressalvas, não exime o proponente de eventuais obrigações em relação a terceiros. Né? Se você descobrir alguma coisa com, sei lá, equipe de trabalho, o serviço terceirizado, então você sendo salvo com ressalva, ser aprovado com ressalvas ou não, você tem que dar conta daquilo que você prometeu não cumpriu com partes terceiras que é do Ministério da Cultura. A decisão de que trata o caput caberá ao secretário executivo. Artigo 61. Será arquivado o projeto que, ao término do prazo de execução, não tiver iniciada a sua execução, tampouco solicitada a transferência para outro projeto cultural nos termos do artigo 3º do artigo 37, sendo os recursos recolhidos ao Fundo Nacional de Cultura quando do bloqueio da conta na forma do parágrafo 2º do artigo 49, dispensada a anuência do proponente. Ou seja, está tudo arquivado porque foi aprovado, captou, mas por um motivo qualquer não foi feito nada. E aí volta para o Fundo Nacional de Cultura. Parágrafo único. O arquivamento não importa em registro de aprovação e reprovação do projeto, atestando meramente sua inexecução por justa causa. Ou seja, o arquivamento não vai depender de aprovação ou reprovação. Isso aí é uma outra coisa. Ele vai ser fechado simples assim. E aí depois os outros trâmites são feitos. Artigo 62. O proponente será cientificado da conclusão da avaliação dos resultados do projeto cultural, juntamente com seu teor, da seguinte forma. Nos casos aprovado ou não, o proponente vai ser avisado. E aí o que acontece? Nos casos de aprovação com ressalva e arquivamento por disponibilização no Salic Web, que a gente já explicou, e a gente pode até depois colocar no link aí na descrição da plataforma, caso você não conheça. Você chega lá, dá uma olhada e, enfim, conhecer como é que funciona. Nos casos de reprovação por correspondência, mensagem via correio eletrônico e disponibilização no Salic ou qualquer outra forma que garanta a ciência do interessado. Ou seja, não é só no Salic, ele te dá outras formas, mas essa notícia vai chegar em você e você vai ter que dar conta disso aí. Artigo 63. Quando a decisão de que trata o artigo 60 for pela reprovação da prestação de contas, a cientificação do proponente conterá a intimação para, no prazo de 20 dias, a contar do dia seguinte ao registro da decisão do Salic, recolher os recursos que tenham sido irregularmente aplicados, atualizados, desde que a data do término do prazo de captação pelo índice de aplicação financeira da conta vinculada. Ou seja, foi avisado, enfim, a decisão foi tomada, tem até 20 dias e aquilo que foi tomado devidamente, o que foi usado devidamente vai ter que ser retornado. Então ele está dizendo isso aí. Artigo 64. Da decisão da reprovação das contas ou aprovação com ressalvas, caberá recurso ao ministro do Estado da Cultura no prazo de 30 dias a contar do dia seguinte ao registro de decisão do Salic, dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que se manifestará em até 60 dias a contar da data de interposição do recurso. Então, você tem reprovado, você pode ter até 30 dias para justificar essa reprovação na prestação de conta, que vai ter mais 60 dias para analisar esse seu recurso aí. O recurso tempestivo suspende os efeitos da reprovação ou aprovação com ressalvas, inclusive no que tange a análise e o prazo do artigo 63, salvo nos casos de comprovada má-fé. Você colocou com recurso e aí, então, tudo aquilo que estava como resultado final da análise, ele fica suspenso.
A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do projeto afasta a reprovação da prestação de informações, desde que regularmente comprovada. Então, se existir algum fato muito grave independeu, que independente das suas forças, na verdade, motivou, né, a execução e você comprovar isso, você ganha uma anistia, né? Nos casos em que estiver caracterizada a má-fé do proponente, será imediatamente exigida a devolução do recurso ao erário, vedada a aceitação de ações compensatórias. Ou seja, foi comprovado que o proponente teve safadeza nesse sentido, então vai ter que devolver com dinheiro. A critério da autoridade julgadora, nos termos do artigo 61, inciso 6 do Decreto 11.453 de 2023, o recurso poderá ser submetido à SINIC para que esta se manifeste sobre as razões do recorrente. Então, o recurso, né, vai ser dado ao SINIC. Artigo 66, que é a continuação disso. Transcorrido o prazo de 5 anos contados do julgamento definitivo da prestação de contas ou do transcurso do prazo de 6 meses do que trata o artigo 58, prescrevem a pretensão ressarcitória da administração sobre os danos apurados e as respectivas sanções previstas nesta instrução normativa. Ou seja, depois de 5 anos. Você pode prescrever. Até nesse sentido. Até como você tem umas situações nesse sentido aí. O Ministério da Cultura conhecerá de ofício os casos de prescrição do poder administrativo sancionatório, né, e das correspondentes pretensões de ressarcimento. Então, o Ministério da Cultura vai conhecer, precisa conhecer, na verdade, a prescrição desses aí. A análise da ocorrência de prescrição precederá as análises de documentações e prestações de contas. Então, para prescrever, vai ter toda uma análise nesse sentido, não é simples assim que precisa prescrever. Artigo 67, a prestação de contas no SALIC estará à disposição da consulta pública e poderá ser objeto de questionamento até 5 anos seguintes da data de conclusão da avaliação de resultados pelo Ministério da Cultura. Só um minuto aqui. Só um minuto. Voltando aqui. A prestação de contas estará à disposição para consulta pública e poderá ser objeto de questionamento em até 5 anos seguintes da data de conclusão da avaliação de resultados pelo Ministério da Cultura. Então, até 5 anos depois, você tem como consultar isso, né, através do SALIC. Artigo 68. O proponente deverá manter e conservar a documentação do projeto pelo prazo de 5 anos, contados do fim da vigência do projeto, e disponibilizar ao Ministério da Cultura e aos órgãos de controle e fiscalização, caso seja instado a apresentá-la, conforme prevê o artigo 36 da Instrução Normativa, né, RFB da Receita Federal do Brasil, de 20 de fevereiro de 2011. Ou seja, você tem que guardar o documento por até 5 anos, que caso seja necessário, você tenha como comprovar isso.